E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela existência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E mais naquilo a que já chegamos, aleluia, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Tenho lido o livro, aliás, a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 8, 14 e 16, para nossa meditação, tendo como o tema desta palavra o crente no esquadro. Aleluia. Nós já falamos, irmãos, algumas outras vezes que o crente deve estar no prumo e sem perder o rumo, porque isso é muito importante para nossas vidas espirituais, porque nós somos casa e morada do Espírito Santo, ou seja, nós somos edifício de Deus. Um edifício, na sua construção, ele tem que ser feito no prumo, porque se não for no prumo, cai tudo, as paredes desabam. Assim é a vida do crente. O crente tem que estar no prumo para não cair. E também não perder o rumo, porque quando o crente perde o rumo, ele cai no abismo e o estrago é muito grande. E tá agora também nós vamos falar do crente no esquadro, porque toda construção tem que ser toda no esquadro, porque não pode ficar nada arredondado nem torto, tá certo? Tudo tem que ser no esquadro. Então o crente tem que estar enquadrado dentro da vontade de Deus. Como dizem alguns pregadores, que é melhor ser um crente quadrado que um crente redondo, né? Então, nesta palavra, nós temos algumas observações a fazer, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, é por onde o crente se orienta. E Paulo aqui dá uma boa concepção para que nós possamos entender e compreender a vida cristã para o nosso dia a dia. E ele diz, no início aqui do versículo 8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Que coisas são essas? São coisas essenciais da vida humana. A gente sabe, irmãos, que a gente, quando muda de vida, quando aceita Jesus, a gente perde um montão de coisa deste mundo, porque nada disso para nós mais interessa. E por que isso? E ele explica abaixo no versículo que é pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, meu Senhor, teu Senhor. Porque a excelência do conhecimento de Cristo em nossa vida nos traz um conforto espiritual e uma alegria na nossa vida cotidiana que não dá para explicar apenas com palavra, mas vivendo e passando por todo este processo. Porque o crente, a vida dele não é como a vida de qualquer pessoa. Porque o crente tem uma vida reservada, uma vida preservada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Aleluia! Irmãos, olha o que diz Oséias no capítulo 6 e versículo 3. Prossigamos em conhecer o Senhor. É bom a gente conhecer o Senhor, porque no conhecimento nós recebemos os seus benefícios. E que benefícios são eles? Esses são as bênçãos de Deus. Porque para nós, irmão, não é tão importante as bênçãos de Deus como o Deus das bênçãos. Porque quem tem Deus das bênçãos, tem as bênçãos à sua disposição. Mas quem tem só as bênçãos de Deus, recebe a bênção de Deus, ela se dissipa e logo, logo
ele fica vazio, sem nada. É o que acontece hoje no mundo cristão que nós vivemos em nosso tempo. As pessoas buscam as bênçãos de Deus, mas dificilmente querem viver com o Deus da bênção, tá certo? Então, nós devemos preservar e lutar e batalhar por esta vida de excelência em Cristo, né? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O prêmio maior que o crente pode ter em sua vida é a presença de Deus. A presença de Deus nos dá uma soberania sobre a vida humana, nos dando uma condição suprema de viver uma vida de excelência. Isso é que é importante. Viver o que Jesus viveu, passar por o que ele passou e aplicar em nossa vida os seus conhecimentos, a sua maneira de viver para nós, porque é muito mais importante do que a nossa própria vida. Aleluia! E ele prossegue aqui nesses versículos. Mas naquilo a que já chegamos. Aonde chegamos, irmãos? Chegamos naquele ponto essencial da vida em que nós estamos sempre nos apresentando e vivendo da presença do Senhor Jesus para a nossa edificação, porque de outra maneira não podemos nos sustentar. Porque quem nos sustenta é o Senhor, quem nos dá a graça de vida para viver é o Senhor, e quem nos traz a paz é o Senhor. Por isso é que precisamos estar sempre, aleluia, ligado com Ele, para que haja em nós todo o conhecimento de Cristo Jesus em nossa vida, através do conhecimento da verdade da palavra de Deus. Aleluia! E isso é que é importante. E diz aqui também, no final do versículo, que nós terminamos de ler no versículo 16. Aleluia! Andemos segundo as mesmas regras. O que quer dizer o apóstolo nesse quesito das regras? Na minha humilde opinião, o crente que obedece essas regras dispõe intensamente de tudo que Deus tem. Agora me digam, quem não gostaria de ter uma vida cheia das virtudes de Deus? Aleluia! E outra coisa que ele diz no finalzinho do versículo: então, se assim vivermos e se assim estamos propostos, todos devemos sentir o mesmo. Os crentes têm que sempre reivindicar para a sua vida todas as coisas que Deus tem nos concedido pela sua graça, para vivermos em novidade de vida, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque esta é a nossa missão, para garantir o sustento espiritual da nossa alma e nos garantir a salvação eterna. Porque enquanto estivermos nesse mundo, teremos tribulação, aflição, lutas, guerras. Tudo isso vem sobre a vida do crente. Porque o mundo não é totalmente dominado por Deus, ainda está sob o domínio do inimigo de Deus e o nosso inimigo. Portanto, a nossa vida só está segura, só está garantida se nós estivermos enquadrados dentro da vontade do Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, que é o Deus que constituímos para a nossa salvação, o verdadeiro, não um Deus falso que alimenta a religião, que alimenta outros conceitos de vida, outros tipos de relacionamento, mas o nosso Deus, este Deus que nós servimos, é o Deus da Bíblia, é o Deus da palavra, é o Deus que nos garante a excelência de uma vida tranquila, aleluia, aguardando sempre os benefícios do Senhor, mesmo nesse mundo cheio de dificuldades e tribulação e lutas que não termina nunca, só termina quando Jesus se manifestar e arrebatar a sua igreja. E esta é a esperança do crente. Fiquemos, irmãos, então, nesta palavra, aguardando sempre com convicção
aleluia, na santa vocação de Deus, pelo prêmio, aleluia, da salvação eterna que Ele nos trouxe para que pudéssemos viver eternamente com Ele, com alegria eterna que nunca se acabará e que jamais deixaremos de buscar a sua presença para estarmos sempre cheios de felicidade e de alegria na sua presença. Que Deus nos dê graça para que possamos continuar nesta caminhada. Amém? Que Deus nos abençoe.